os e-mails para uns 2 clientes aqui, André. Por isso que enquanto você ia fazer do negócio lá, Para me tentar. depois você mostra pro Esdras como é que você desenhou lá o novo app, para ver se ele Vamos aprova. Eu vou esperar você aprovar as cores aí direitinho, vou mostrar para ele. Não, na realidade, eu quero a opinião de todo mundo. É que eu comecei a ver a tendência do pessoal, porque todos eles estão usando o React, não estão usando o Flutter, né? Então eu vi que eles estão deixando bem simplesão, porque o React é lixo, né? Eu olhei assim e falei, nossa, velho, só porque estão usando o React, estão deixando tudo muito fácil, muito simples, muito. Até chega a ser ridículo. O Danubank eu até entendi por que eles vão trocar. Porque o Danubank não tem nada. É como você tem falou nada. que em Flutter, eu falei, mano, então é nóis, né, mano? Vou arrepiar aqui, porque... Não, vixe, o Camilo tinha mostrado o design dele. Eu fui e mandei do nosso, né? Ele falou, caraca, velho. Porque é diferente, né? O Flutter ele aguenta esse tipo de coisa, enquanto que o outro não aguenta. Não dá para fazer assim. Mas eu também fiquei pensando, será que também não é uma tendência? De repente as pessoas estão querendo, sei lá, algo simples, entendeu? Eu fiquei também na dúvida, porque esses caras têm pesquisa de campo, a gente não, né? Então, eu acho que a tendência é ser sim tudo, né? Negócio papo, né? Beleza. Bom, hoje eu vou falar para vocês, vamos voltar no tempo, né, para falar um pouquinho sobre o relacionamento entre classes, né? Vou pegar um negócio aqui. Bom, aqui. Para de olhar para outro computador, senão a pessoa fica mandando coisa, eu fico olhando. Oh, terrível. Eu vou criar aqui uma outra classe, tá? Um outro pojo. Vou chamar de categoria para ilustrar. Embaixo tá aberto. Acha aí, tem um buraco, tá aberto. Tem um buraco ali. Bom, não sei se vocês se lembram, nós fizemos alguns exercícios na época onde vocês primeiro começaram com aquela parte do banco, depois vocês fizeram de hotelaria. E no desenvolvimento desses exercícios, não sei se vocês até podem abrir eles, um ou outro, para vocês verem, né? Enquanto eu vou falando. No início vocês não trabalhavam com banco de dados. Então, por não trabalhar com banco de dados, vocês já, de certa forma, ali faziam o relacionamento entre as classes de forma correta, fazendo quando é composição, quando é agregação, né? Mas à medida que a coisa foi ficando um pouco mais complexa, foram se adicionando novas camadas, eu acho que vocês perderam um pouco a ideia de como é que essas classes se relacionam entre si. Quando a gente vai trabalhar com banco de dados, muitas vezes você não pode tentar refletir exatamente igual
em classes. Assim como também vocês não podem pensar que, porque eu tenho 3 tabelas, eu vou ter 3 classes. Eu tenho, de repente, uma tabela, eu vou ter uma classe. Não, não é nada disso, entendeu? Essa é uma questão importante. Não é nada disso. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um cadastro de cliente, tá certo? E nesse cadastro de cliente, vamos pensar numa tabela só por enquanto, né? Nessa tabela única de cliente, eu teria ali, né, nome, CPF e tudo mais, tá? Sexo, matrícula, menino e tudo mais. A hora de eu fazer a classe, pode ser que eu decida separar, porque algumas características, de repente, pode ser generalizada para serem herdadas por outras classes que não seja só de cliente, entendeu? Sim. Como a de funcionário. Vocês entenderam? Então, de repente, sei lá, CPF, sexo, alguns dados são padronizados. Então, eu posso criar, de repente, uma classe abstrata, herdar. Entendeu? A decisão do design de classes é independente da decisão do design de tabelas. Tá? Eu vou pegar aquele. Aqui o Draw.io. Pode ser. Vou desenhar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Né? Esse é um relacionamento entre tabelas, né? Onde que uma categoria possui muitos produtos. O reflexo desse tipo de relacionamento, que é um relacionamento on-to-man, é parecido quando se trata de migração para classes. Pelo menos no nosso exemplo, não há pelo menos uma necessidade de expandir em muitas classes um tipo de operação como essa. Então, como é que eu pensaria no relacionamento nesse caso aqui? Eu tenho na tabela de categoria a possibilidade de ter muitos produtos, correto? Pensando aqui no relacionamento de tabelas, né? Uma categoria tem muitos produtos. Eu posso ter aqui um campo no qual eu chamaria de produtos, né? Aqui no meu atributo. E o tipo dele, eu posso colocar, como são muitos, eu tenho que utilizar um tipo
que permita armazenar muitas informações. Então, eu posso usar um tipo hash set. Eu vou colocar o hash set porque ele é o mais comum quando se trata de, por exemplo, usar JPA, usar Hibernate, que a gente vai fazer isso futuramente, tá? Já na tabela de produto, né, aqui do produto, ele se relaciona com categorias, né? Os produtos se relacionam com categorias, aonde que eu posso ter apenas uma categoria por produto cadastrado. Então eu tenho aqui o relacionamento, enquanto que esse é um para muitos, esse daqui é muitos para um, tá? É o inverso, é muitos para um. Isso daqui é chamado de relacionamento bidirecional, quando essa daqui enxerga essa e essa também enxerga essa daqui. A gente na programação chama de relacionamento bidirecional. Então, se eu quiser fazer um relacionamento bidirecional aqui, tá? Eu colocaria aqui em produto categoria do tipo categoria, tá? Fazendo isso daqui, eu acabei de criar um relacionamento bidirecional, tá? Por quê? Porque tanto na classe produto eu enxergo categoria, como na classe categoria eu posso ter muitos objetos de produto. Relacionamento bidirecional, tá? Nesse caso aqui, não é obrigatório depender do outro, né? Então nós temos nesse tipo de relacionamento aqui o que nós chamamos de agregação. Você agrega valor de outra classe, mas ele não é obrigado a ter aquela informação sempre. Ou talvez nem chegue a ser usado em muitos casos. Enfim, ou seja, quando você agrega algum tipo de objeto, você não é obrigado a usar ele se você quiser. É isso que é importante. A composição é um tipo de agregação mais forte. Vocês entendem essa diferença? A composição, ele precisa daquele objeto. Entendeu? Eu vou já falar sobre isso daí. É que eu não sei, eu enxergo tão pequenininho, eu tô ficando cego para me encontrar aqui os íconezinhos, é uma beleza. Tem que passar o mouse pra ver. Não, eu queria bater o olho e já puxar essa porcaria. Essa merreca aqui. Cadê o danado daquele triângulo vazado? Aí. Porcaria. Opa. É só um minutinho. Tem que tudo já. Meu Deus. Tem que pegar. Tem que pegar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estava trocando de rede aqui. Então, uma categoria pode ter muitos produtos.
Aqui, eu tava vendo aqui que o pessoal da American Pie estava mandando coisa, eu fui ver que a Ed não tava aqui. Desculpa, gente. Coisas de trabalho. Bom, então, uma categoria pode ter muitos produtos, assim como um produto, né, tem uma categoria. Então a gente trabalha nesse caso com relacionamento em ambas as direções com cada uma das classes, tá? Se eu tivesse desenhando um aplicativo e não quisesse colocar esses produtos aqui, eu poderia, mantendo só o relacionamento aonde produto enxerga a categoria. Por que eu estou falando desse jeito? Porque quando vocês estão desenvolvendo um aplicativo, vocês têm lá o inner join, que vocês podem chegar a fazer numa query. Como, por exemplo, eu vou procurar todos os produtos que existem em X categoria. Quando vocês fazem um join desse, como é que vocês preenchem o produto? Vocês entendem? Sim, porque separa duas entidades separadas, né? Ele não puxa. Exatamente. Então, o que você tem que fazer? Quando você faz um join, um trabalho como esse, dentro do seu DAO, vamos dizer que você está lá em categoria, né, que seria o local mais indicado para esse tipo de situação, você está pesquisando lá a categoria e você quer saber os produtos que tem naquela categoria junto, né? Estão no join ali para você trabalhar. Então, o que você tem? Você tem que preencher, primeiramente, obviamente, as categorias, porque você está fazendo uma busca de categorias. E depois você tem que preencher os produtos que foram encontrados ali. Uhum. Entendeu? Como você tem que preencher vários produtos, porque uma categoria pode ter vários produtos, o tipo tem que ser um tipo que permita armazenar uma série de informações. Tem que ser um tipo matricial, né? Que armazene várias informações. Então a gente tem um hash set, a gente tem o map. O map não é legal, tá? Tem que ser mais um objeto mais simples, tipo o hash set. Então a gente armazena essas informações para elas serem depois trazidas novamente, depois adiante, né? Através de um loop em alguma área do seu aplicativo. Então vamos dizer que você pegou, colocou aquelas informações, né? E aí você depois vai expandir em alguma área do seu aplicativo, você vai clicar ali, você visualizar produtos da categoria, entendeu? E ele vai e pega ali para você. Essa é uma forma de trabalhar também, tá? Outros desenvolvedores diriam que, pô, se você não vai buscar tudo numa query só de uma vez, faça apenas quando for necessário. Aí, nesse caso, você teria que trabalhar com mais do que um DAO, por exemplo, dentro da camada service, para otimizar o desempenho. O problema do design de aplicativos pode ter mais do que uma opção, tá? Mas eu vou trabalhar com vocês aqui uma opção similar ao que a gente vê quando está trabalhando com Hibernate, quando está trabalhando com JPA. JPA e Hibernate é praticamente a mesma coisa, tá? A diferença é que um é padrão e o outro foi o primeiro ORM largamente usado no desenvolvimento de aplicações Java, tá? Então, pensando como um ORM, aqui, ó, em categoria, eu tenho que colocar mais uma propriedade aqui, né? Mais um atributo, onde eu vou colocar o set, o hash set, né? Para fazer um relacionamento, que eu falei, bidirecional.
fechar essa interfacezinha aqui. Esse computador ele já tá peidando pro esse editor aqui. Não, você pode ver, eu chamo o negócio, ele não vai, eu tenho que chamar de novo. Não é a primeira vez que ele tá fazendo isso aqui, ele tá sofrendo para trabalhar. Eu vou criar os gets e sets aqui, né? Depois do último aqui eu vou inserir. Aqui, ó. Um para muitos. Aí agora eu vou fazer o inverso aqui. Por quê? Porque em algumas carries, talvez vocês precisem apenas preencher a categoria. Que nem essa que eu falei para vocês. Quantos produtos existem em uma determinada categoria? Vocês podem vir a usar apenas um lugar para fazer isso, entendeu? Que seria aqui no produto. Por quê? Porque seria de forma mais simples a sua utilização. Entendeu? Porque, por exemplo, em vez de eu ter que fazer aqui, ó, em categoria, para ele fazer um loop e preencher esse objeto aqui, eu posso vir a usar somente aqui para fazer isso no DAO. Entendeu? Como eu falei, o design do aplicativo depende muito do desenvolvedor que está fazendo ele. Então, aqui pesquisar nome do produto, pesquisar por ID. Então, eu posso vir aqui, ó, deixa eu pegar um similar a esse aqui, ó. Vou colar aqui embaixo. Poderia manter o ID aqui do mesmo jeito, entendeu? Só que a diferença é que eu faria aqui um join. Eu teria uma tabela. Isso vocês já devem ter de vocês, o meu não tem aqui. Né? Já tem a Macquarie que traz os dois juntos, né? Então, eu não tenho outra tabela aqui. Eu nem sei se eu tenho esse banco. Deixa eu ver qual banco eu estou usando aqui. Inclusive é uma Macquarie bem comprida. Então. O meu aqui. O meu tá fora. Eu tô pegando de fora isso aqui. Que legal! É isso aqui, ó. Ela podia até ser resumida, ela tá comprida ainda porque eu tenho mais coisa para fazer. Vou desenhar aqui na tabela também para refletir a ideia. Olha, tô usando esse até hoje. Oxe. Duas colunas. Aqui. Fazer ele girar aqui para mim. Eu vou alterar também a estrutura aqui de produtos. Olha, sim.
só não fiz o relacionamento aqui, mas tudo bem, não tem problema. O importante é que eu sei como é que eles se relacionam entre eles, né? Vou criar uma categoria aqui. Só tem jogo. Deixa eu mudar isso aqui. Pronto. Melhor, né? Pô. Aí eu odeio esse editor que ele quer colocar. Ele fica. Ele fica querendo completar. Pronto, já relacionei em conta. Acabou. Então, quando eu vou fazer o design do aplicativo, né, a ideia que eu tenho de um relacionamento bidirecional é que tanto num DAO como no outro eu possa vir a fazer a utilização do dos objetos, né, das informações que são trazidas em cada um dos objetos, e aí poder, de repente, chamar ou por um DAO ou por outro, enfim, do jeito que eu quiser. Só que quando você está desenvolvendo manualmente, isso não é o caso do framework, né, o framework já faz esse tipo de automação quando você faz uma query e existe um relacionamento bem delineado, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho um relacionamento bem delineado entre essas classes, né, criando aí uma agregação. Mas no caso, como eu estou desenvolvendo também a parte de query, que é a busca de informações dentro do banco de dados, bastava para esse caso que produto possuísse essa informação. Sendo desnecessária essa informação, por exemplo, em categoria. Por quê? Porque eu estou trabalhando de uma forma manual. E aí, como eu sei que produto é a melhor decisão para colocar esse objeto agregado, na hora de usar o DAO, eu teria ali a pesquisa por categoria, nesse caso como decisão, para que ele buscasse todos que fossem relacionados a uma determinada categoria. Como eu vou buscar também informações de categoria, eu poderia colocar, né? E aí eu teria também para pegar o nome da categoria, né? Aí eu coloco lá from, deixa eu jogar aqui embaixo, né? Vou jogar isso aqui também aqui embaixo para ficar mais fácil. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando todos os produtos que existem nas categorias, ou na categoria aqui no caso, né? Na categoria tal, ID1, por exemplo, faço lá uma query com a categoria ID1 e ele traz para mim os produtos. Isso aqui já é um loop interno de query, né? Tirar essas partes aqui, ó, para fazer o aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o nome que vem de categorias
e eu tenho aqui os campos de produtos, ou então de repente eu posso ter um só, fica a meu critério. Na hora de preencher, aí também fica a ordem que você tem aqui. Tem o ID, tem o nome, ID e nome, para ele preencher lá produto. E tem a categoria também que você vai pegar o nome. Você pode vir e colocar ela separadamente aqui, né, para você injetar ela no set, que foi o que foi feito aqui, ó. Eu tenho um set também, não. Aqui eu não vou colocar o número, não precisa, porque é o mesmo ID sempre. E aqui eu teria que colocar na ordem, que deixa eu colocar melhor aqui para ficar mais fácil. Categoria. Ó, vou colocar esse trecho de carry lá só para vocês entenderem o que isso aqui faz, tá? Eu não quero que tenha dúvidas com relação a carry. Editar. Tá vendo, ó? Eu tenho esses nomes de campos aqui, ó. ID, produto, categoria. Então aqui, ó, eu posso vir e colocar o nome do campo. Aqui. Opa, aqui não é nome, aqui é produto, né? Produto. E aqui é categoria. Deixa eu só ir lá no categoria e criar um construtor, que eu girei isso tudo agora. Vocês já devem ter no de vocês essa altura, né? Acredito eu. Uhum. Só não vou colocar isso no construtor. ID e nome. Coloquei na ordem, pronto. Na ordem bonitinha. Então, inicialmente, o que ele faz? Ele vai preencher aqui, que é o produto, obviamente, né? São vários produtos, ele vai encontrar vários produtos, e também vai preenchendo o que ele encontra de categoria. Ele vai fazer exatamente isso daqui, ó. Eu tenho o resultado exatamente neste formato quando eu faço a utilização deste método aqui. Entenderam? Eu trago e tenho possibilidade de trabalhar nesse formato aqui, ó, que é a junção, tá? Vocês devem perceber que a minha decisão de usar aqui em vez de categoria DAO, se eu tivesse também, não tenho, mas se eu tivesse uma categoria DAO, é melhor porque eu faço uso de um loop apenas para preencher a categoria. Se eu fizesse o contrário, em categoria DAO, eu teria que ter o loop para preencher as categorias e depois um para poder só guardar os produtos. Vocês entendem o trabalho adicional que eu teria? Sim. Eu não sei nem como é que ia fazer se fosse 2 loops. Então. Não é nem por fazer ou não. Você teria que jogar um close, sabe esse close que você joga aqui, ó? Teria que jogar um close aqui, né? Pá. E depois criar outra carry, outro prepare state, papapá. Só para trazer. É desnecessário, né?
Entendeu? Esse é um design manual, é o que eu estou falando. Qual que é a relação do framework com o mundo atual? É justamente esse trabalho que vocês têm, que se vocês estão fazendo na mão, que quando colocar o framework, vocês já vão entender por que ele existe, entendeu? Ele existe para facilitar, mas por que ele existe? Ele existe justamente porque existem situações mais complexas como essa, que exige que você tenha que codificar mais, entendeu? Então, para evitar você ter que codificar mais desnecessariamente, você cria o uso, né? Você faz o uso de um framework na criação de um aplicativo, você cria um aplicativo, né, com framework, para ele minimizar o seu tempo despendido no desenvolvimento de uma determinada query. Como o André mesmo já se envolveu com frameworks em outras linguagens e já percebeu, quando você trabalha com frameworks, você tem um pequeno problema. Às vezes há uma falta de desempenho, entendeu? Que existem quando você trabalhar com mais de uma tabela. Isso é comum acontecer. Felizmente, em Java, essa situação é um pouco diferente de outras plataformas, porque Java é muito bem estruturado em questões de desempenho. Então, eles trabalham até com o que eles chamam de lazy carries, né, que são carries mais lentas, para como você resolver questões, e eu vou mostrar para vocês quando tiver no momento, né, como você resolver questões relacionadas a desempenho, porque realmente podem haver casos que o usuário diga, é melhor eu fazer a query nativa do que eu ter que fazer o uso do framework, tá? Mas não é o caso aqui. Aqui é mais aqui que eu estou falando, são questões de como é que você relaciona as classes e qual é a melhor decisão quando você vai buscar uma informação para montar essa informação no seu aplicativo, entendeu? O resultado que você quer que seja depois apresentado no seu aplicativo. Edson, eu consigo colocar paginação aqui? Claro, do mesmo jeito que você coloca dos outros, você pode colocar aqui se você quiser, seguindo sempre aquela lógica. Cadê no meu aqui? Tá aqui, ó. Sempre seguindo essa lógica aqui, né? Vocês conseguem colocar tranquilamente aqui na parte de join. É só mesmo relacionado, aqui o problema maior é relacionado à questão de... Vou aqui para baixo. A questão mais do como você vai transformar as informações que vêm da SQL para o formato objeto. Tá certo? Edson, e na hora que eu quiser fazer um salvar, eu posso fazer um formulário complexo? Pode. Você pode vir a querer fazer um formulário onde você faz o cadastro tanto da categoria como do produto ao mesmo tempo. É possível? O que vocês acham? É possível, tá? Neste caso, se você fizer um formulário onde você possa cadastrar tanto a categoria como o produto ao mesmo tempo, você teria, nesse caso, um bom uso dessa situação aqui, ó. Tá? Eu vou cadastrar uma categoria, aí dinamicamente eu vou abrindo aqui embaixo os produtos que eu quero para já salvar de uma vez. Ele vai armazenar essas informações temporariamente aqui para jogar um loop e fazer um insert, tudo de uma vez num DAO. Pode ser. Não é comum. Só que não é comum fazer isso. Em alguns casos é. O André mesmo teve um caso similar, redesenhando o sistema da Integrator na época, lembra, André? Que você queria... O que você queria? Que você queria que expandisse? Eu lembro que você queria umas expansões, né? Dinâmicas. Sim. Eu listava os clientes, mas listava só alguns dados deles, né? E aí eu clicava em um determinado cliente e ele fazia uma nova seleção para estar listando todos os outros dados que eu gostaria de ver, né? Então, esse é um caso que você teria um relacionamento como esse daqui, ó. Você armazenaria essas informações em um hash set, para daí, então, você continuar visualizando as informações. É uma opção, tá? Outra opção seria você, no service, você ter lá
um chamado exclusivo para quando clicasse ele trouxesse, preenchendo essas informações, em vez de ser no DAO, né, fosse no service, ele preenche essas informações que estão lá em categoria. Tá? São opções. Só que nesse caso você está separando. Geralmente as tabelas não. As telas, né, as views, elas são separadas. Primeiro você cadastra a categoria, aí na hora de você cadastrar o produto, é que você tem um combozinho ali, né, com todos os produtos listados, você seleciona aquele que com todos os produtos, não, todas as categorias listadas, você seleciona a categoria, aí você preenche lá a parte de produto. É uma situação comum. Outra situação comum que vocês podem vir a querer usar um relacionamento é imagem. Vamos dizer que o produto de vocês tenha mais de uma imagem. Então, dentro da tabela de produtos, não seria viável você ter imagem, uma coluna chamada imagem. Deixa eu ver o meu aqui como é que tá. Eu só tenho o ID e o nome aqui, tá? Então, vamos dizer que eu tivesse várias imagens em um produto. Quando eu tenho várias imagens num produto, eu teria que já reservar os campos aqui na tabela de produtos? Não seria um design correto. Porque eu posso ter produtos com 3, eu posso ter produtos com 5, até com 10, eu não sei. Então o design mais correto, numa estrutura de SQL, seria criar uma tabela, né, de imagens, né, e nessa tabela de imagens eu consegui fazer um relacionamento. Vou colocar de imagens aqui. Vou colocar aqui 2 colunas. ID, automaticamente. Isso. Aí. Leva do ID. O que é? Precisa do ID do produto, não? É verdade, precisa do ID do produto. Eu já estou até. Tabela mais, executar. Como é que eu coloco mais uma aqui, né? Não dá? Acho que ela é executar, né? Adicionar uma coluna lá em cima, né? Aqui que está em nome da tabela e adicionar. Ele vai, acho que adicionar mais uma coluna lá. Vamos ver. É ótimo. Imagem. Eu gosto de fazer geralmente na SQL. Tá, filha, você tem um auto-increment aqui. Cadê o outro auto-increment? É que ele quer que você defina como chave também, não só... É que eu pensei que ele tinha colocado pra mim. Por isso que eu gosto de fazer desse jeito aqui, ó. Sim. Bem. Muito mais fácil. Enfim. Então esse aqui é um outro caso que você teria um relacionamento, aí você criaria, obviamente, uma classe para trabalhar com imagem, né, que você vai trazer aqui uma entidade, um pojo para trabalhar com imagem, ou você também pode decidir, de repente, se você quiser, colocar tudo dentro da própria classe, entendeu? Pode ser que vocês pensem desse jeito também, entendeu? Eu quero colocar tudo dentro da mesma classe. A classe, ela é independente da parte relacionada com o banco de dados. Na hora de você trabalhar com o DAO é que você faz essa separação, se você quiser. Se você quiser, pode colocar tudo dentro do produto, e ele teria aqui, como sendo imagem, ele teria, como podendo ser várias imagens, ele teria que ser um hash, né? Um hash. Só que o problema maior de você colocar tudo numa classe é que nós temos estruturas aqui de identificação para cada imagem. Então, essa decisão de fazer tudo numa mesma classe não seria inteligente, não é verdade? Não seria inteligente. Porque por mais que eu coloque um hash, eu teria os nomes das imagens, mas não teria os IDs. Então, se eu quisesse fazer uma modificação da imagem, eu já não conseguiria.
Então não é uma decisão legal fazer tudo dentro de uma classe só, um caso como esse, por exemplo. Entendeu? Inclusive, só para vocês entenderem, o André já sabe disso. Quando você diagrama um banco de dados, assim como você diagrama uma classe, um conjunto de classes, não existe a diagramação perfeita. Existe a diagramação ideal para o cenário que você está trabalhando. Tá? Não, mas eu não tenho a menor ideia de como eu vou diagramar. Não esquenta a cabeça com essa parte. Isso é inexistente. Você tem que se preocupar que você esteja fazendo algo importante e funcional para aquele cenário que você está trabalhando. Amanhã ou depois o cenário muda, precisa fazer umas modificações, precisa fazer refactor, fazer o quê? Entendeu? É óbvio que se vocês pensarem o máximo possível com relação àquilo que vocês estão desenvolvendo, vocês podem vir a não precisar ter que fazer refactor de situações até como essa, né? De alterações de DAO, por exemplo, alterações mais estruturais, né? Do DAO, do service e tudo mais. Pode só estar encaixando no seu aplicativo. Então, um bom design de classes facilita para você ter menos codificação. Um design ruim de classes vai fazer você ter mais codificação. Isso também acontece no banco de dados. O André sabe muito bem isso, né, André? Você faz lá uma tabela relacionada a outra, um belo dia você fala, mas tem novas características que aí você tem que refatorar também a tabela. Que na tabela a gente não chama de refatoração. Refatoração é em código. Na tabela a gente chama de normalização. Entendeu? Que é a refatoração em classes. Então, enquanto que aqui a gente faz alteração, né, substitui, renomeia e tudo mais, que é refatorar, lá no banco de dados a gente chama de normalizar. É quando a gente pega, começa a distribuir para outras tabelas, né, informações que antes eram numa só, quebrar as tabelas, fazer elas se relacionarem, a gente chama de normalização. Tá? Então aqui é um outro caso clássico. Ó. Tem uma imagem e como um produto pode ter muitas imagens, aí eu posso vir fazer aquele trabalho que foi feito aqui, ó, na categoria. A mesma coisa aqui. O mesmo trabalho que foi direcionado da última vez. Esse aqui. Esse outro aqui. Tinha colocado, mas o correto é. Muitos para um. Não, são besteira. É um para muitos. Um produto pode ter muitas imagens. É o contrário. Esse negócio de prestar atenção em duas coisas tá me deixando doidão. É que eu tô falando com você, tava ouvindo outra coisa agora. Eu começo a ver uns negócios de cliente, eu já vou lá para derrubar ele enquanto eu tô falando com você, né? Que bosta, né? Que merda. Bom, então um produto pode ter muitas imagens, né? Assim como uma categoria pode ter muitos produtos. Então, você está relacionando aqui do mesmo jeito que vocês trabalham com categorias, aonde que produto seria, digamos assim, a classe principal, né? E teria lá uma agregação de vários objetos do tipo imagem. A mesma coisa em imagem. Eu posso vir aqui em imagem e colocar produto, como foi feito aqui com a parte de produto e categoria.
que aqui seria produto. E aqui, produto. Mesmo esqueminha. Do outro lado. Então, quando vocês vão desenvolvendo um aplicativo, ele vai se tornando complexo, vocês vão trabalhando, na maioria das vezes, com relacionamentos um para muitos, né? Sempre pensando melhor, o jeito melhor de pensar é pensando naquele que é um para os vários que vai receber. Porém, quando vocês vão trabalhar com DAO para operar eles, procure sempre simplificar a direção aonde vocês vão criar a carry. Que nem nesse caso aqui, imagens, eu posso ter lá muitos produtos, né? Relacionados aqui, ó, eu tenho muitos produtos, eu posso ter muitas imagens. Então aqui, como eu tenho a relação de trazer várias imagens de uma vez relacionada a um produto, na hora de fazer um find, eu faria o find dentro do DAO de imagem para ele buscar no produto as várias imagens que pertencem àquele produto. Seria o ideal. Tá? Em vez de pegar aqui no produto, fazer duas carries, uma para poder mostrar o produto e a outra para fazer trazer as informações de várias imagens, né? Fazer um loop lá só para trazer várias imagens e armazenar aqui. Tá certo? Isso quando eu estou fazendo uma listagem de informações. Na hora de inserir os dados, aí já é um pouco diferente. Se vocês quiserem inserir tudo ao mesmo tempo, esse é um caso de formulário que você não teria separado. Não é? Não precisaria ser separado. Você pode usar dinamicamente um próprio formulário que a pessoa suba mais do que uma imagem ao mesmo tempo antes de salvar o produto. Vocês podem fazer isso. E aí, como é que eu faria num caso desse, então? Onde que ficariam as imagens armazenadas antes de eu fazer um save? E qual DAO eu usaria para fazer o save? DAO de produto? Não. Não. É para isso que existe a camada, o nosso facade, a nossa camada service. Tá? Na hora de salvar o produto, eu agora estou trabalhando com dois objetos diferentes, separados, né? Vou fazer uma cópia disso aqui. Hoje, além de eu estar bem distraído, eu estou bem cansado. Hoje está fogo. Hoje está um daqueles dias que não é idade não, é falta de dormir mesmo. A beleza. Eu dormir seria bom. Vou tirar esse daqui. Não, vou deixar. Não vai fazer diferença. Então, na hora de salvar, eu tenho imagem. Deixa eu refatorar isso aqui. É o nome, né? O nome? Aqui, além de receber imagem, eu também receberia, tá? Eu posso receber produto, eu posso receber só o ID do produto. Isso é uma decisão de vocês, tá? Vocês podem fazer isso também. Ou então, como eu estou trabalhando com um relacionamento já entre as classes aqui, imagem, já tem produto embutido nele. Vocês entendem? Então eu já estou com imagem aqui. Eu posso, novamente para vocês entenderem, num design de um aplicativo, colocar o ID que seria do produto. Eu posso transmitir produto. Ou, se eu tiver feito igual eu fiz aqui, ó, tá vendo que é o correto? Eu só transmito a imagem mesmo. Porque onde que vai estar o ID? O ID do produto vai estar aqui dentro. Eu vou preencher ele
lá dentro de imagem. Vou mandar eu implementar os outros. Deixa eu só. Vou satisfazer ele aqui só para não ficar reclamando. Eu teria que refatorar toda essa bagaça aqui. Eu precisaria recodificar tudo. Só de uma coisa, vou deixar só um mesmo e foda-se. Eu vou mandar ele implantar o resto. Vai, filho. Traz o que não tá indo pronto. Aí tá feliz? Pronto. Detesto eu. Bom, aí o que eu faria aqui nesse caso, tá? Eu tenho lá a imagem, o nome que vai ser inserido e o produto ID. Imagem, ele pega o nome. Como esse salvar aqui é da imagem, eu estou falando que o formulário seria um só, é claro que essa parte de salvar dinamicamente mais do que uma imagem exigiria aí entrar com JavaScript, né? Não dá para você fazer um formulário sem ter que já colocar os campos ali, mas dá para fazer também manualmente por enquanto, né? Colocar os campos ali. Só que aí você teria que dar um limite, né? 2, 3, 4. Enfim. Quando você vai salvar aqui, que aí vem o service de produto, ele vai jogar a informação para salvar o produto. Esse service passaria a receber mais do que a informação de somente o nome do produto. Porque você, na hora de transmitir para ele, você teria que transmitir tudo aquilo relacionado ao produto e também à imagem. E como a imagem pode ser mais do que uma, obviamente aqui teria que ser o tipo produto. Esse daqui também teria que receber o produto em si, né? Aqui no caso eu fiz um new aqui, mas eu não seria aqui. Ele já viria prontinho daqui, né? Já viria prontinho, bonitinho aqui para mim, tá certo? Jogava aí ali. A hora de salvar o produto, ele vem os produtos aqui que no salvar dele, ele faz, deixa eu pegar aqui o produto e tal. Ele faz a separação aqui, né? Ele faz a separação aqui, ele pega o nome e faz insert em produtos. Só que a imagem na hora de eu salvar, está embutida nesse objeto aqui, não está embutida? Como é que ela está embutida aqui? Ela está aqui através desse set aqui, ó. Tá? Ela está aqui, através desse set. Então, como vai salvar ambos ao mesmo tempo, então eu tenho que pegar e fazer um for baseado naquela informação que está ali dentro, entendeu? E pegar cada uma delas, que você, aqui você tem várias, né? Aqui você vai pegar cada uma delas, aí você teria um DAO aqui da própria imagem para fazer o save. Qual é o problema também de um design como esse daqui?
se eu colocar DAO aqui e mandar salvar, eu tenho um salvar relacionado a produto. Não tem de imagem. Não tem de imagem, exatamente. Então quer dizer que se eu estou injetando aqui o DAO relacionado ao produto, eu tenho que refatorar esse service para que eu receba um DAO que permita eu trabalhar tanto com o produto como também com imagem. E aí eu poderia colocar aqui a imagem e ele salvava o produto e salvava a imagem, respectivamente, separadamente. Quando a gente está trabalhando com um facade, né, que é essa camada service aqui, ela, quando você vai trabalhar com sistemas complexos, né, muitas vezes você tem que pensar neste redesign, já que você pode vir a trabalhar que nem esse caso que eu estou fazendo aqui, com mais de um DAO ao mesmo tempo. É para isso que serve um service. Até então eu tinha mostrado para vocês, parecia uma camada que era cópia de outra. Parecia até desnecessário, não é verdade? Agora já não parece desnecessário, parece? Não. Só que aí fica outra pergunta. Aí eu resolvo o problema de relacionamento. Entendo como os relacionamentos funcionam. Resolvo o problema de relacionamento, pelo menos dessa parte. E como é que eu resolveria, então, essa parte do DAO genérico? Na injeção dele? Eu teria mais um DAO, essa cópia aí. O DAO de imagem? DAO genérico imagem ou não? Não, assim, não todo. Eu passaria o parâmetro lá em cima. Aqui eu poderia ser, deixa eu ver aqui, produto DAO, né? E aqui eu teria o produto DAO. E aí eu teria aqui produto DAO, né? E aqui eu teria entendeu? Pode ver que eu não quebrei meu aplicativo, eu apenas estou criando. Lembra da orientação a objetos? Eu estou apenas criando. Essa é uma alternativa, tá? Vocês podem. Depois eu vou desafiar vocês a pensar em uma melhor. Uma que você não precisa fazer isso. Entendeu? Porque isso aqui é uma das opções, né? Eu não quero quebrar o aplicativo todo só para acrescentar uma nova funcionalidade, né? Porque senão eu me mato. Eu devia ter refatorado, mas eu coloquei do outro nome, mas agora já foi. Agora já foi. Tô parecendo um moleque que não lembra mais o que é refatoração. Tá? Aqui injeto a imagem e aqui eu tenho a imagem para ser salva. Com isso, eu apenas adicionei uma nova funcionalidade no meu aplicativo sem quebrar o que já existia. Entendeu? Lembra que eu falei para vocês que a camada service ela é uma intermediária que evita que você tenha que fazer refatoração em todo o aplicativo? Pois é. A partir do momento que eu acrescentei isso daqui, eu tenho um salvar melhor que não quebra o meu aplicativo na hora de eu fazer o salvar. Mas aí eu tinha que passar um outro parâmetro aí nesse Sim. Na hora de salvar aqui no meu controlador, né, de cadastrar aqui, eu teria que sim passar não só o produto, que eu já até mudei a ideia do negócio, né, que teria que ter só para deixar como foi desenhado, né?
Isso aqui, na verdade, eu posso colocar qualquer valor aqui que ele aceite. E aqui eu teria o que? As imagens, né, que eu vou requisitar lá. Vamos dizer que vocês estão fazendo o piloto, tem os nomes das imagens, eu vou colocar só os nomes aqui, né? Vamos dizer que no formulário de vocês tem 1, 2 e 3, tá? Eu estou mostrando isso aqui que eu tenho certeza que o André vai querer fazer desse jeito, né, André? Que é como é um e-commerce, né? Não, acho que imagem não tem ainda. Por enquanto, nesse belo momento. Um construtor. Não, você tem que colocar o cartão de crédito aí. Passa na máquina. Pode fazer? Não. Cadê o produto de service? Cadastrar, tá aqui. Ô, miséria, eu não acredito que ele colocou o campo que eu não queria. Oh, não marquei você, filho, eu não quero você. Chato. Caraca. Esse aqui seria a imagem 1. Opa, imagem. Vou colocar isso aqui só. Ó, aqui eu preciso transformar isso daqui, esse objeto aqui, ó, em um hash set, né? Você quer? Você vai tirar? Você quer? Não quero. O que você gosta? Realmente meu editor, eu não sei se é porque eu estou transmitindo, ele está meio lento. Às vezes eu chamo ele, não vem, eu chamo de novo. Eu até vou olhar se eu não estou apertando a tecla errada. Tá vendo? Ó, eu transmiti para o service, ó. É um trabalho maior? É, claro, óbvio. Né? Eu transmito para o service aqui, ó, tanto o produto montado, né, como a imagem. Ele vai lá para o meu service para salvar a informação. Tá vendo? Tá. Dentro do meu service, o meu service, só mais um detalhe, o meu service pode ter um outro tipo de salvar lá, tá? Eu posso ter um salvar que eu já jogo as informações separadamente e lá dentro ele faz essa operação aqui, ó, para mim, tá? Eu posso ter isso daqui dentro do próprio service. A ideia do service é que ele não é o DAO, ele é o local onde você coloca as estruturas de informações, onde você pode colocar até validação, se você quiser, antes de armazenar dentro do banco de dados, tá? Pode falar. Ele faz no controller, né? Aqui eu estou usando o controller para pegar as informações e montar elas em objetos, né? Porque elas vêm em texto, montar em objetos para daí então jogar no service para ele salvar. Tá, mas no produto aí ele tá passando só as imagens, né? Imagem 1 e 2, ok? Tá, tudo bem, mas e como eu vou passar, junto com essas imagens, o ID do produto? Ele já tá... Então,
aí que está uma outra questão. O produto, quando você está trabalhando com alto incremento, você teria que pegar essa informação antes, e foi uma boa pergunta, você teria que pegar essa informação antes de jogar aqui, ó. Sim, exatamente. Né? Antes de jogar aqui. Porque quando você pega as imagens aqui, ó, tá tudo como 0, né? Ele tem que pegar logo depois que ele ficar aqui no salvar ali, né? Uhum. Existe no MySQL uma função, depois vocês pesquisam aí o nome, que captura o último ID. A gente já fez isso daí. A gente já usou isso. Já usou, né? Já usou. Eu vou passar ela para Por isso que eu falei, aqui eu estou fazendo tudo diretamente no controller. Essas informações, o correto, o que é? Quando você vai fazer essa operação, isso aqui teria que estar dentro do service lá. O ideal é montar dentro do service. Jogar dentro de um campo, validar, ou então inserir, enfim, as informações que vêm do formulário. E aqui no service, você vai ter que fazer 2 operações. A primeira é que o salvar. Aqui ele está null. Não está null? Ele é null, é void, né, aliás? Ele é void. Ele é void. Ele não vai retornar nada para você. Você tem que fazer com que ele retorne a informação para que você, além de pegar o nome da imagem aqui, você também possa passar o ID do produto. Entendeu? Porque aqui vem a imagem. A imagem que você recebe aqui, ó, ela tem a possibilidade de usar o set. Entendeu? E aí você pode pegar no set, colocar o produto que, no caso, você recebeu, mas você tem que pegar o valor de volta, que é o ID. O problema do seu ID alfanumérico é esse. Você vai ter que pegar, infelizmente, o ID de retorno, preencher um tipo de produto se você estiver trabalhando dessa forma aqui, ó. Na verdade, eu nem recomendaria fazer desse jeito. Porque seria era melhor até colocar o ID direto em vez de passar desse jeito aqui. Porque senão você vai ter que preencher outro tipo de produto, jogar aqui para depois salvar. Desnecessário. Nesse caso eu ia até ignorar a orientação ao objeto. Porque como é alfanumérico, eu estou dependendo do banco. Não estou dependendo dele. E isso é uma coisa que o framework faz muito bem, porque o framework, ele lê qual é a próxima coluna, trava a linha, pega aquele ID antes de fazer um insert, para que você possa distribuir para todos os produtos que são relacionados. Entendi. Entendeu? Aqui não, aqui você tem que inserir para daí você ter o último ID usado, para daí então passar para esse. Então, eu já ignoraria, por exemplo, 7 produtos aqui, porque eu não vou fazer isso aqui de novo, né? Pensou? Só para colocar aqui um ID que eu peguei, né? ID pego, né? Por exemplo, para daí então usar o set aqui para então salvar. Puta que pariu. Mas também é uma opção, tá? É uma opção. Uma opção. O único problema é que eu estou criando mais um objeto de memória e aí eu poderia ter uma desopção, que é simplesmente estar trabalhando com um pouco mais de... É pouca memória também, né? Mas vamos dizer que eu estivesse trabalhando com muitos objetos ao mesmo tempo, seria uma bosta. Nesse caso, pensando por um lado mais de desempenho, eu poderia vir a ignorar, se eu não quiser trabalhar orientado a objetos, como está aqui, está bonitinho, né? Orientado a objetos, eu posso vir e fazer isso aqui, igual vocês fizeram um caso aí que eu vi, não lembro qual que era, entendeu? Pode fazer assim. Aqui seria, no caso, o formato, né? Seria até mais viável, digamos assim, para evitar, como é que eu poderia dizer? Para evitar um consumo excessivo de memória, entendeu? Pode ser que vocês venham a fazer desse jeito, evitando que tenha que fazer um novo objeto na memória, não é verdade? Pegando apenas o set e passando aqui o ID do produto, né?
que vocês pegaram como retorno daquilo. Você pode fazer o salvar, retornar, ou eu não quero mudar a estrutura. Se você não quiser mudar a estrutura, você pode criar um outro método lá dentro que recupera, igual a gente fez com a paginação, sabe? O que vocês fizeram com a paginação, vocês podem fazer. Mas como salvar não retorna a porcaria nenhuma, né? Ele é um void, eu mudaria ele para retornar o ID, já que o ID, quem está sendo responsável por ele, não é a nossa programação, é o banco de dados. Então, por ser void, eu preferiria retornar ele, né, para cá, e aí então... ser usado em outros lugares. Isso, Isso aqui, esse tipo de design, tá? Por mais que eu esteja, às vezes, indo um pouco contra o design correto de programação orientada a objetos, que nem esse caso aqui, eu estou indo a favor do desempenho do meu aplicativo em memória. Eu estou consumindo menos memória. Vocês estão entendendo quando eu falo que o design depende sempre da situação e da necessidade? Sim. Entendeu? Para desenhar, precisa disso, daquilo, eu concordo, é verdade, precisa mesmo. E geralmente os caras, para poder seguir fielmente as regras de orientação a objetos, não fariam essa dica que eu dei. Mas eu preferiria por causa do desempenho. Quando a gente está trabalhando com frameworks, isso tudo não existe. O framework, infelizmente, vai trabalhar em cima do que ele considera a verdadeira orientação a objetos. Por isso que você, André, você, Diogo, presenciam tanto o usuário chegando para mim falando que quer usar tal serviço e eu falo, quais são os frameworks que você usa? Eu falo para ele, não, esse é insuficiente. Porque eu já sei que aquele objeto, quando ele for trabalhado de uma forma X ou Y, vai ser multiplicado em memória. Aqui, por exemplo, eu tenho várias imagens. Vamos dizer que eu tivesse lá 100 imagens para um produto. Imagina eu colocar um new produto aqui. Cada new produto, vamos dizer que me pegue ali, não é tudo isso, mas vamos dizer que me pegue até 10K. Eu tenho, sei lá, 100 imagens. 100 vezes 10K, só para um cadastro, entendeu? Imagina se eu tivesse vários cadastros. Como é que seria? Entendi. Imagina se eu tivesse vários cadastros, entendeu? Simultâneos. Você não vê que às vezes a preocupação de um usuário é eu tenho tantos usuários simultâneos? Essa preocupação que esses usuários têm é justamente porque ele sabe que a operação em paralelo ocupa a memória. Então ele se preocupa com quanto que ele vai ocupar de memória se tiver 100 pessoas operando ao mesmo tempo. Tinha um cliente que eu não sei se ele ainda existe, né? Num dos servers, não sei se era no 28, 29, ou 30, ou 31, que vira e mexe, ele estava com sobrecarga de memória. Virava e mexia. E a mulher falava sempre, são poucos usuários. Chamava Diamante, alguma coisa, não lembro qual era o nome. Eu falava assim, eu concordo, são poucos usuários, porém, ele está constantemente subindo a memória em picos altíssimos. Por quê? Porque o sistema dela ou salvava uma ou salvava várias imagens ao mesmo tempo, o que ocupava memória. Só que o problema maior não era só esse. Ele não salvava só a memória, na memória, textos, que nem o caso aqui. Eu poderia manter o formato OOP, colocando o new produto aqui, porque eu sei que a memória que ele vai usar é ínfima, mesmo que tenha 100 imagens. Mas uma pessoa como ela tinha um problema maior. Ela salvava a imagem dentro do banco de dados. Então, eram muitos bytes para serem carregados em memória. Ou um cliente fazendo relatório também. Me lascou também, né? Um cliente também. Relatório também. Aí já era. Relatório é outro problema. Relatório, ele pega lá a imagem e ele tem que
trazer essa imagem para a memória para então montar o relatório. É o mesmo problema, porque ele preenche os objetos com informações da imagem. Puta merda, imagina cada imagem ter lá 2, 3, 4, 5 mega. Esse caso aí é o caso do Paulo, os corretor. Viado. É que ele pode encher o saco agora. Ele ficava subindo imagens enormes. Hã? Uma coisa que eu não compreendi bem, aí você salva a imagem no... Você tem que fazer o upload primeiro da imagem, salvar ela para depois gravar. Isso. Aham. Você tem que... Quando você chegar aqui no cadastrar, Esdras, você já tem que ter uma outra classe, tá? Que você pode fazer todo o uso do service, tá? Tudo uso do service. Mas você tem que ter uma classe só para salvar a imagem, tá? Uma classe separada só para salvar a imagem. A classe, sim, eu tô falando assim, porque o correto seria salvar as imagens o nome das imagens no banco de dados com o ID do produto já. Sim. Claro. E aí, quando eu salvar a imagem lá no banco, no servidor, quando eu salvar a imagem, fazer o upload, ela deveria ter o nome dela adicionado ao ID do produto. Sim, Tá, você vai ter que fazer. Se eu for deletar, ela deletar, né? Então, esse processo você tem que fazer antes de chegar aqui, ó. Então, para fazer isso, eu tenho que primeiro gravar no banco de dados para depois fazer o upload. Não. Você tem que fazer o upload. Pergunta para o André como é que funciona. Você tem que... É o upload primeiro. Quando ele termina o upload, você tem os nomes das imagens. Aí você vai para o salvar. Tá, mas aí eu tenho que salvar. Aí depois tem que vir e renomear as imagens no servidor? Não. Você vai estar com o nome da imagem lá. Você vai preencher. Né? Cada imagem que você fizer upload, você preenche um objeto de imagem. Esse objeto de imagem, cada um que você fizer upload, que você preencheu o objeto de imagem, entendeu? Vou dizer que isso aqui é o upload. Você vai colocando ele no hash set. A imagem já foi salva. Entenda bem, quando a imagem foi salva no disco, o nome dela vem para cá. O nome dela vindo para cá, você armazena ela. Ó. Imagem 1, imagem 2, você foi armazenando elas. Aqui, ó. Foi colecionando elas. Imagem então 3, não tem como eu 4. Renomear elas. Para ela ter o nome do ID do produto dela. Não. Nem é o ideal ter o nome do ID do produto. Você pode ter um vínculo. Que se você for fazer desse jeito, você está fazendo duas operações. Você está fazendo o upload, depois você vai ter que salvar o produto, depois você vai ter que voltar na imagem, fazer um renomear dela, para depois gravar na tabela de imagens. É trabalho redobrado. Eu falo isso porque como é que você vai vincular o que você fez o upload com o produto, para depois, amanhã depois, quando o cara deletar o produto, ele deletar a imagem corretamente? Vai que tem 2, 3 imagens com o mesmo nome. Tá aqui a ideia. Aqui, ó. Essa chave aqui. Não, aí você deleta do banco de dados, mas tô falando. E deletar a imagem do servidor. Tá vinculado. A imagem, se ela tiver 2 nomes, uma vai sobrescrever a outra. Aí entra a sua organização. Você pode, de repente, criar junto com a imagem um hash de um nome qualquer para adicionar na hora de salvar. Você não precisa colocar um nome, o ID vinculado ao produto relacionado àquela imagem, porque se você fizer desse jeito também não está certo. Você vai ter o produto 1 com 10 imagens escrito 1, não vai ter certo. Então você tem que colocar, você pode colocar um nome diferente, por exemplo, como é que alguns fazem? Você já notou quando você vai olhar o site do Submarino da Americanas, que a imagem às vezes tem um número no final? Às vezes, quer ver? Deixa eu ver como é que a Americanas está fazendo hoje em dia. Cada caso é um caso. Eu lembro muito de coisas da Americanas não, do Submarino, por causa de um aluno meu que trabalhava no desenvolvimento do Submarino na época, antes de ser comprado, eu acho. Ser comprado pelo grupo B2W. Ver como é que eles fazem aqui.
Onde eles na imagem, ó. Ó como é que eles organizam aqui, ó. Esse caso aqui, eles fazem um... Tá vendo, ó? Tá vendo que eles colocam um número aqui, ó? Esses números aqui. Pode ser que esteja vinculado ao produto, pode ser que esteja vinculado à categoria, porque... Deixa eu ver aqui. Estou em uma categoria de departamento de Smart TV. Deixa eu ver outras aqui. É só colocar o nome da imagem que fez o upload, mais o horário, o dia. Data, minuto e segundo. Data, hora, minuto e segundo. Acabou já. Fechou. É o jeito mais fácil. Porque se você for fazer várias operações, não é que está errado. É que você vai ter só um trabalho enorme para resolver um problema simples. Ó, deixa eu perder. Só para pegar a ideia deles aqui. Ou o produto é o código que eles colocam aqui, item, ou então está vinculado a outra característica que eles geram na hora lá. 442, muda cada vez. É possível que eles aqui usem o sistema como o Esdras estava falando, de fazer o ID. Pegar o ID e jogar no nome da imagem, por exemplo, e etc. Pode ser. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mesmo porque nesse caso aqui, eu estou achando que eles têm um servidor, que é o que acontece geralmente quando um site é muito requisitado, eles têm um servidor só para salvar as imagens. Entendeu? Nesse caso, se eu tiver um servidor só para salvar as imagens, o ideal mesmo é vincular o código do produto. Então eu teria que salvar o produto, pegar o código dele e aí então renomear a imagem que eu fiz o upload para dar por fim salvar no banco de dados o caminho. Aí até o caminho é salvo inteiro, não é nem só uma parte, né, dele. O caminho inteiro é salvo. Enfim, não é que seu pensamento esteja errado, é só que para simplificação aqui. Para simplificação quais as formas aqui, possíveis, né? Mas várias. O que ele falou é bem válido, né? Porque o cara pode subir uma imagem aí com o mesmo nome 2, 3, 4 vezes. Né? Não, isso acontece constantemente. É por isso que quando a gente vai salvar a imagem, geralmente a gente coloca um nome com data, hora, minuto e segundo. Não vai ter 2, 3 no mesmo segundo, entendeu? Mais aí simples. Isso aí já. Ou então você gera um hash aleatório. Você cria um hash aleatório que toda vez que vai salvar, esse hash lá, sei lá, para ele ser repetitivo, o cara teria que fazer, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de vezes. Entendeu? Então, você coloca o nome e traça um hash aleatório. Que nem eles fazem aqui, tem um traço, alguma coisa. E aí você gera ali, também nunca vai se repetir. Nunca vai se repetir. Enfim, tem várias formas de se resolver o mesmo problema. A questão mais é pensando no jeito mais simples, né? Você vai salvar a imagem no upload, pega o nome dela, já trabalha já salvando tudo relacionado. Entendeu? Isso daí que eu falei, essa parte de imagem vocês teriam que criar uma classe específica para isso, porque vocês podem ver que vocês estão um trabalho com a imagem mesmo, né? Que é pegar a imagem, fazer o upload dela, né? Renomear ela quando ela chegar lá em cima, e fora que tem também o thumb, né? Para fazer, né? A versão dela menor, né? Para você colocar no sistema, enfim. São detalhezinhos, né? Como vocês podem ver, é um projetinho bem, bem legal, né? Bastante coisa, né? Coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Tá, esse daqui a gente já viu aqui sobre relacionamento, né? De agregação. E tem aquele relacionamento que não é agregado.
tem o relacionamento que é composto. Por exemplo, o agregado me indica que se eu arrancar por exemplo, produto da brincadeira, só um exemplo, tá? Categoria deixaria de existir? Ela seria inútil? Não. Se eu arrancar agora categoria, produto deixaria de existir? Também não. Por quê? Porque eles são independentes, embora você relacione eles entre si. Você tem um produto lá, por exemplo, você está no mercado, você tem um copo, você tem geladeira, você tem TV, tá? Ela pode não estar no mesmo departamento que ela deveria estar. O cara pegou a TV, levou lá para o setor de bebidas. Eles são independentes, embora não esteja alinhado com a categoria correta, onde deveria estar, tá certo? Agora, quando a gente trabalha com composição, existe uma dependência relacionada. Por exemplo, eu tenho o pedido e os itens que foram pedidos naquele pedido. Então, vamos pensar num formulário, né? Se eu pegar um formulário, será que esse aqui dá para desenhar formulário? Esse danado aqui? Acho que não, né? Aí você tem um outro programa, deixa eu ver aqui se eu transmito ele. Espera aí, só um momentinho. Deixa eu ver se ele tá abrindo aqui. Faz tempo que eu não abro ele, o Balsamic. Você ainda usa o Balsamic, André? Balsamic. Voltadinho, tá? Não tem uma versão melhor dele. Espera só um minutinho, gente. Só um minutinho. Acho que esse é aqui. Esse aqui. Deixa eu transmitir essa parte aqui da tela. Nossa, é um clássico. Hã? Sim. Não aparece. Vocês estão enxergando a outra tela aí? Eu não sei se vocês estão enxergando. Ainda não. Agora. Então, aí. Aqui é um outro caso, ó. Com relação a pedido e itens de pedido. Deixa eu tirar essa parte aqui. Fica mais fácil. Quando eu estou trabalhando com produtos e pedidos, fica mais. Uma vírgula no banana. Eu esqueci que esse não é internacionalizado. Aqui também, deixa eu tirar isso aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um clássico caso onde eu tenho
composição em vez de agregação. Por quê? Porque quando vocês têm um pedido, o pedido tem itens relacionados a ele. Não é assim que funciona? Sim. Se eu, por exemplo, deixar de ter o pedido, esses itens que são relacionados ao pedido deixam de existir. Eu teria ainda nesse caso aqui, obviamente, 2 objetos. Um só para pedido e outro para os itens pedidos. Seriam 2 classes. Tá? Só que aqui eu não estaria trabalhando com agregação. Porque o pedido, ao ser feito, ele permite ter itens pedidos. Tá? Porém, se eu remover o pedido, os itens pedidos ficam órfãos. Eles se perdem. Não tem sentido a existência deles. Então, esse é um caso de composição. Eu sou obrigado a compor no meu aplicativo para que ele funcione com que um seja relacionado ao outro. Tá? E esse é um caso de composição. Mudou para outra tela agora? Mudou. Então, esse daqui tem que ser pensado quando vocês forem diagramar de uma forma diferente. Nesse caso aqui, existe uma dependência. Seria esse, mas não bem esse. Vou conectar. Mãe, não tem sair.
Mas hoje tá, hein? Conseguiram entender? Mais ou menos. Você sabe que a composição ela é similar à agregação. A diferença é o modo como você vai tratar essa informação, né? Enquanto que aqui eles podem ter informações órfãs, esse aqui não dá. Como é que eu sei que esse aqui pode ter informações órfãs? Vocês notaram que na hora de eu construir o objeto, tanto imagem, produto, como categoria, eu não coloquei eles no construtor? Não existe uma dependência direta, tá vendo? A agregação você não faz uma dependência direta. Agora, se eu for fazer composição, eu já faço uma dependência direta. Eu mando aqui, ó. Dentro do construtor. Já mandando aqui já era. Eu acabei de fazer uma composição. Eu estou obrigando a preencher essa informação, quer eu queira, quer eu não queira. Eu sou obrigado, entendeu? Então eu já acabei de compor um objeto dentro de outro com obrigação de utilização. Que é o que acontece quando você vai fazer um pedido, né? Um pedido não é feito só o pedido sem ter itens nele. Assim como nenhum item vai ser adicionado sem um pedido feito. Entendeu? Eles estão interrelacionados. Não dá para você criar um pedido vazio, assim como você não pode ter itens de um pedido que não existe. Eu estava pensando em imagem, mas eu posso ter um produto sem imagem, então entendeu? Entendeu? Não, imagem é independente. Eu posso ter imagem no servidor sem ter produto vinculado, se eu quisesse. Embora eu possa também transformar imagem em composição, né? Porque eu vinculo obrigatoriamente o produto a ter aquelas imagens, assim como ele sendo excluído, as imagens deixam de existir, como o Esdras mesmo quis. Nesse caso, imagem deixa de ser uma agregação e passa a ser uma composição. Porque, como eu falei, composição é uma versão avançada já da agregação. Enquanto que um é similar ao outro, a diferença da composição é que a existência do objeto parte não faz sentido se o objeto todo não existir. Entendeu? Então, se uma parte não existir, se uma parte existir e o todo não existir, eles não se combinam. Que nem aqui, se você quer fazer uma agregação forte com imagem, quer dizer que se eu deixar de ter o produto, aquela imagem, as imagens que eu salvei antes, morrem com o produto. Então, eu transformo o que é agregação em composição, obrigatoriamente. E isso vocês sabem fazer, como eu falei, né? Joga aqui, ó, e já era. Eu já estou forçando. Se eu colocar produto aqui, ó, eu já estou forçando ele a preencher produto sempre. Eu vou usar isso aqui, né? Na hora de salvar. Eu já obrigo. Aí na hora de cadastrar aqui, eu já seria obrigado a trabalhar com ele, né? Com a imagem lá na hora de salvar. Aqui não ia ficar legal o design, tá? Não ia ficar legal, porque como eu sou obrigado a trabalhar separadamente, pegar o alfanumérico e tal, essa aqui não seria uma boa decisão para fazer o cadastro aqui, tá, gente? Não seria uma boa decisão. É mais para vincular na hora de buscar as informações, né, e tudo mais. Pode colocar aqui como um segundo construtor, né? Na hora de buscar as informações, na hora de salvar é uma coisa.
Na hora de buscar é outro. Então, na hora de buscar, vocês podem vir a precisar do produto como obrigação. Aí sim, aí você pode fazer o vínculo criando um novo aqui com o produto. Tá? Enfim, de qualquer jeito, basta você saber que imagem é vinculada a produto e onde, se o produto for excluído, a imagem não faz sentido de existir, que você deixou de ter uma composição, ou, aliás, uma agregação, e passou a ter uma composição. É bastante coisa para trabalhar. A ideia, por isso que eu tinha falado para vocês de fazer a diagramação, é que vocês venham a fazer, vão vendo o que está acontecendo e vão melhorando, né? Ampliando, modificando. Eu queria saber por que esses usuários que pegam máquina virtual não sabem porra nenhuma de Linux e fica perguntando pro suporte. Não deve ignorar, nem pergunta, nem olha que um absurdo. Por que ele quis uma máquina limpa? É aquele que contratou o Ubuntu lá. É o problema dele. Só na bunda dele. Não quero nem saber. Problema meu. Por que ele quis um Ubuntu? Esse daqui. Nem ele deve saber disso. Não é problema da Integrator isso, cara. Problema dele. Vai se lascar, mano. Não, essas são as realidades alternativas que esses usuários têm, né? Ó, a aplicação rodando no local, ela se conecta no servidor, que também está no Integrator. Como é que é? Rodando no local, ela se conecta no servidor. Eu com pistola quando vejo essa coisa. Bem que você falou, o cara não vai saber configurar e vai vir encher o saco, mano. Dito e feito. Eu falei. Eu não gosto desse tipo de usuário por causa disso, porque tudo que é personalizado, o cara tem que saber o que tá fazendo, porra. Já, cara. Já de várias coisas. É claro. É instalação, é porta, é firewall, é IP tables. O cara tem que saber tudo isso daí, mano. Configurar. Se o cara não sabe, não adianta, mano. Vem com pergunta toda. Vou responder para ele aqui. Que pergunta mais imbecil para se fazer, né? Por que pega? Eu falo que esses usuários, cara, eles não tem que pegar esse tipo de coisa. Não é. Sabe? É complicado. É complicado. Bom, eu não sei se eu consegui esclarecer todas as dúvidas, né? Mas se vocês quiserem, a gente volta amanhã ou depois da manhã a falar sobre isso, construindo até um exemplo mais simples. É por isso, André, que eu não quis fazer um exemplo completo primeiro, eu fazer um completo para depois vocês fazerem, porque provavelmente vocês iam seguir toda a minha base. Só que a decisão de design, ela não é fixa. É isso que eu quero que vocês entendam. Ela não é fixa. Ela envolve desempenho, envolve necessidade, envolve futura manutenção, entendeu? Então ela envolve uma série de circunstâncias para você saber se você vai fazer um pouco mais complicado, puxando mais para o lado de orientação a objetos, ou vai fazer mais simples para que vocês possam até mesmo construir mais rápido o aplicativo. Aí a decisão sempre fica a cargo de vocês. Eu, por exemplo, tirando alguns casos, que nem aquele lá que eu falei, não dava para relacionar produto e categoria do jeito que vocês fizeram ali. Mas, tirando aquele caso, em outros casos, pode ser sim que você precise fazer de uma forma mais simples os objetos, para também não ter trabalho de que ficar colocando cada vez mais classe em cima, e mais operação, e mais
desnecessário para poder construir e concluir o serviço, né? Porque depois, quando vocês usarem framework, vocês vão ver que isso que vocês estão tendo dificuldade, o framework vai se resolvendo, ao mesmo tempo que ele também vai exigindo mais de você, porque ao mesmo tempo que ele faz sozinho, significa que ele precisa de memória para fazer aquilo sozinho. Mas ele faz o relacionamento sozinho, ele pega o ID sozinho, entendeu? Então ele já vai facilitando a vida de vocês por um lado, mas a que custo, né? Então toda decisão de design ela é baseada no custo que você tem para despender no serviço que você está desenvolvendo. Isso me remete sempre ao caso quando eu estava treinando o pessoal do Itaú, que eles reclamavam que os desenvolvedores sempre pediam máquina com mais memória, máquina com mais memória. O cara falava assim, ó, a culpa é nossa ou é deles, dos desenvolvedores? Eu falei, deles. Porque os desenvolvedores não estão sabendo otimizar. Eles simplesmente estão fazendo do melhor e mais rápido possível jeito, sem trabalhar muito em cima do conhecimento de orientação ou na otimização de serviço, e aí vai crescendo o bichinho, mais memória, mais memória, mais memória. Que é o que acontece com os nossos clientes, né, André? Não, de 2, o cara quer para 3, de 3 quer para 4, de 4 para 5. Não, quando o cliente ainda quer pagar, beleza. Eu pagar demais. É bom. É. Você está conseguindo vários. Nossa, tá falhando a voz do André. É, quando ele faz o upload da voz, a voz corta. Eu acho que é porque ele tá gravando. Você tá gravando também, André? Não, não tô gravando não. Eu sou o Wesley que tá gravando. Não sei por quê. Só você que corta a voz como você fala. Não sei por quê. Eu não ando abaixando, não tá vendo nada. Seu upload não é baixo, é igual o meu, né? 100 e poucos mega, não é? É 300 e poucos mega. Não, eu falo do upload. Só o upload. É, então, é 300 e poucos mega. Vou mandar um. Você ficou falando aqui. O upload é bom pra caralho. Não, você falou, a gente vai. Não, eu sou minha falou, eu ia buscar ela. Leva lá, amor, eu voltei. Olha o outro também aqui. Ai, meu Deus. 7255 é o quê? Um banco de dados dedicado. Posso parar a gravação? Então. Pode.